que eu quero comentar com vocês agora quais os tópicos da preparação. Então, primeiro tópico, o que é que eu vou negociar? Eu vou negociar produto, eu vou negociar um processo com a área de TI, um sistema, eu vou negociar prazo, eu vou negociar conflito. Primeira coisa na preparação é assim, o que eu vou negociar? Depois que você estabelece o que eu vou negociar, aí nós vamos ver o cenário. Qual é o cenário? Tanto micro quanto macro. Eu não sei o que você vai negociar, em que nível que você está. Né? Se é no nível tático, se é no nível estratégico, se é no nível operacional. Então, é importante avaliar o cenário. Nesta avaliação de cenário é que nós vamos usar a ferramenta de preparação, quer seja análise SWOT, que a gente trabalhar pontos fortes e pontos fracos, quais são as ameaças e oportunidades. Eu vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso. Né? Depois de analisar o cenário, aí nós vamos ver qual é a estratégia que nós vamos adotar. Porque nós temos 5 estratégias na negociação. E quantas vezes eu testemunhei, eu vivenciei empresas multinacionais, líderes de mercado, adotarem uma estratégia de negociação para todo o território brasileiro. Ora, nós somos vários países aqui dentro do Brasil. Cada estado tem a sua cultura, sua crença, seus valores. Você não pode adotar uma estratégia de negociação no Rio Grande do Norte e a mesma no Rio Grande do Sul. Eu acho assim, a única coisa que tem em comum é a língua portuguesa e mesmo assim com sotaques muito diferentes. No mais, o clima é diferente, a cultura é diferente, né? Aspectos de regionalismo. Então, nós vamos saber qual estratégia eu vou adotar para cada etapa de uma negociação que eu for fazer. Porque pode mudar a pessoa, eu estou negociando com o A e na próxima negociação vai vir o B. Eu tenho que saber muitas coisas que fundamentam qual é a estratégia que eu vou adotar. Depois da estratégia, nós vamos trabalhar quais são os interesses, e aí nós vamos adotar a pergunta, e eu considero a pergunta mais importante na abertura de uma negociação é a seguinte: o que é importante para você? Pessoal, por experiência própria, essa pergunta ela é matadora. Por quê? Porque as pessoas não estão esperando esse tipo de pergunta. As pessoas não estão esperando que você esteja interessado no que é importante para elas. Ela tem uma gama enorme de benefícios que ela constrói, ela faz com que vocês caminhem para a transparência, que vocês construam mutuamente a confiança e façam uma belíssima negociação. Porque esses são aspectos primordiais de uma grande negociação: transparência e confiança. E tem outros fatores que nós vamos trabalhar também. Depois dos interesses, nós vamos trabalhar os critérios. Precisamos de estabelecer qual é o critério, né? E depois as opções, que são as propostas de solução. E fechando o comprometimento. Pessoal, essas são as 7 etapas da preparação estratégica. Olha só, eu nem cheguei ainda na negociação. Eu estou trabalhando a pré-negociação com vocês. Aqui, quando eu estou falando de cenário, eu trouxe um caso para vocês sobre ameaças e oportunidades, para que as pessoas, mesmo leigas, entendam o que a gente está falando de análise SWOT, que é uma sigla em inglês, onde trata das fortalezas e fraquezas, isso dentro de uma empresa, no âmbito interno, e das ameaças e oportunidades no âmbito externo. Se a gente está falando de pessoa física, no que você é bom, no que você é boa e no que você, o que pode ser uma armadilha para você. Então, essa é uma análise SWOT.
e tem as ameaças e oportunidades. Eu me lembrei de um caso que eu costumo compartilhar com meus alunos, quando o atual presidente americano Trump foi eleito, a primeira canetada que ele deu foi acabar com o Acordo Transpacífico. Olha só a data, 29 de janeiro de 2017. O Acordo Transpacífico, falando rapidamente, foi um acordo que o Obama costurou com todos esses países que vocês estão vendo circular aí, e que para nós aqui da América do Sul era muito importante o Chile e o Peru, e mais o México acima, e o Obama costurou isso para quê? Para dar um equilíbrio no comércio internacional com a China. E o Trump entrou, a primeira canetada foi acabar com a parceria Transpacífico. O que isso ocasionou? Aqui no Brasil, a gente sempre flertou, sempre enamorou com o Chile, o Peru e a Colômbia para que eles viessem para o Mercosul. Mas como eles estavam envolvidos em acordos lá para o norte, eles nem olhavam para nós. A partir desse momento, dessa ameaça que aconteceu, nós conseguimos transformar essa ameaça em oportunidade. E aí nós começamos a trazer o Chile, Peru, o Colômbia para o nosso lado. O que aconteceu com isso? Olha a data, e já em outubro de 2018, Brasil e Chile concluem negociações para o acordo do Mercosul. E mais adiante, isso possibilitou que o Mercosul almejasse fazer um acordo com a União Europeia. Veja bem. Então, de tudo aquilo que antes era uma ameaça, eu trouxe um pequeno exemplo para vocês, nós soubemos aproveitar em oportunidades. Eu sei que tudo isso é muito volátil, mercado internacional, área diplomática, mas a gente trabalhando no aspecto macro, que eu quero trabalhar para vocês, é isso aí. Tudo aquilo que hoje pode ser uma ameaça, a gente pode transformar numa oportunidade. E isso é na preparação da negociação, isso é muito importante, porque isso é um cenário que você está analisando para fazer a preparação. Olha aqui, essa aqui é a matriz da preparação, essa é a matriz da estratégia, onde nós temos 5 pontos aí de fundamental importância. Nós temos num eixo, a gente trata da importância do resultado, no eixo vertical, e no eixo horizontal, qualidade de relacionamento. Bom, vamos falar do primeiro, evitação. Evitação está numa região, nessa matriz aí, está num local que não tem relacionamento e não tem resultado. O que nós vamos... O que a gente vai fazer? Evitação. Quando eu era amador em negociação, eu ficava... para mim, a gente sempre ia conduzido para uma negociação e recebia uma orientação do diretor assim, olha, você não volta sem um acordo. Isso é um erro tolo, porque uma negociação induz que tem várias etapas. E você vai para uma primeira etapa, onde você não está vislumbrando qualidade de relacionamento. Você não tem relacionamento com a pessoa e não está ganhando nada, você não está vendo nenhum resultado naquilo, você abandona temporariamente a negociação. Está previsto na literatura e você pode abandonar num primeiro momento para depois voltar. Acomodação. Quando você tem um excesso de relacionamento com a pessoa, eu diria intimidade, que atrapalha a obtenção de resultado. Quando você vai fazer negócio com um parente, fazer negócio com irmão, com cunhado, né? Isso aí tem que tomar cuidado, porque, em razão do relacionamento, isso costuma envolver e você acaba abrindo mão, você se acomoda para não ganhar aquilo que você efetivamente gostaria de ganhar. A conciliação está aí no meio, né? Metade de relacionamento e metade da importância de resultado. A conciliação é um perde-ganha, a evitação é perde-perde, e a acomodação é um perde-ganha, e não é difícil saber quem vai perder. Agora, eu quero me ater a essas 2 palavrinhas aí na parte de cima. Competição e colaboração. Competição é quando você... Olha só, ela está num ponto que ela só tem importância de resultado, não tem qualidade de relacionamento.
Essa é uma estratégia de ganha-perde, onde você vai ganhar. Então, é um ganha-perde e competição, vamos imaginar, competição só um ganha, gente. Não é verdade? E o que é colaboração? É você ter a importância do resultado com a colaboração do relacionamento. É a negociação ganha-ganha. É o estado da arte da negociação, a colaboração. E é para isso que eu fundamento todo o meu trabalho, para que a gente chegue num ponto de haver colaboração, onde haja um ótimo relacionamento entre as pessoas, com transparência e confiança, e a importância do resultado múltiplo e mútuo. E aqui eu trouxe essa frase do Freeman, que é um professor catedrático da Darden School Business, onde ele fala: o motor do capitalismo não é a competição, e sim a colaboração, aliada ao nosso desejo de criar e fazer algo maior que nós mesmos. Então, nós estamos tendo uma onda no mundo de colaboração, porque a gente já sabe que competição é uma postura de egoísmo. E mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente já chegou à conclusão seguinte: se cada um se voltar para si, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é o posicionamento. Se cada um só olhar para si, nós vamos ficar na competição. E nós precisamos, no mundo, de colaboração. Tá? Essa é a ferramenta de preparação que eu incentivo a vocês a utilizarem, onde nós temos aqui os meus interesses, opções, critérios, os interesses deles. E embaixo tem a minha evitação, a minha alternativa de abandono. Se vocês preencherem essa ferramenta com, no mínimo, um ponto, aí são 3. Se você colocar no mínimo um ponto, eu já tive testemunho de aluno, depoimento, que alunos que eu pedi a eles que usassem essa ferramenta, simples como tal, e eles vieram na próxima aula e deram um depoimento que foi a melhor reunião, melhor negociação que eles fizeram até então. Por quê? Porque fizeram a preparação. Simples. Se você considerar numa preparação esses pontos chaves, o que eu vou negociar? Quais são os meus interesses? Os interesses deles, critérios, opções e, obviamente, aquilo que eu falei, estabelecer estratégia e analisar cenário, está aí a preparação para vocês fazerem.